Bom, vamos mudar de assunto. Eu quero saber qual é o maior sonho de toda mãe de pet. Que os nossos animaizinhos aprendam onde fazer suas necessidades, não é mesmo? Parece até impossível convencer os cachorrinhos a usar o famoso jornal. Como fazer isso de forma saudável? Por isso que eu chamei hoje o adestrador Rafael Wisneski, que vai nos explicar como fazer isso, né, de uma forma saudável. Olá. Rafa, bem-vindo. Bem-vindo, Messi. Diga oi pra tia, pelo menos, cara. Bem-vindo! Coisa linda! Rafa, eu tava ali, olha, vendo você, o comportamento seu com ele, parece que você entende o que ele precisa. Como que você consegue entrar aí no cérebro dos animaizinhos? Na verdade, eu acredito que é uma coisa que está relacionada a muito estudo. Será que é instintivo isso? É muito amor? Eu acho que é muito amor e muito estudo. Muito estudo, porque você, claro, se especializou nisso. Exatamente. Em adestramento. Exatamente. Eu tô sabendo que você tem um curso online, onde você explica para as pessoas que estão em casa a melhor forma de como educar os cachorrinhos. Exatamente. Então, como que ele funciona? Eu acreditava que eu poderia, com o meu trabalho, ajudar muito mais pessoas do que eu ajudava presencialmente na casa delas, né? Então, por conta disso, eu resolvi criar métodos de trabalho, do qual eu transferi isso em videoaulas, onde as pessoas elas adquirem isso pelo xixi.meucãocompanheiro.com e elas mesmas podem aplicar todas as minhas técnicas e a minha metodologia de trabalho para conseguir fazer o animal fazer as necessidades no local certo. Os cães, né? Os cães, específicos cães. Isso, específicos cães. Tá, e como fazer esses animais fazerem xixi no lugar certo? É o que a gente quer saber. Então tá bom. A gente tem uma crença em algumas coisas que são muito erradas, né? Então vamos parar para analisar a primeira questão. Se o cachorro vivesse em vida livre, sem a interferência do humano, sem ter lá uma casa, um quartinho, os brinquedinhos dele, onde ele necessitaria fazer, onde especificamente ele teria que fazer as necessidades? Qual local? Eu acho que no ambiente que ele mais gosta. Assim, então seria um gramadinho, areia, argila, a costa de um riachinho, alguma coisa assim? Eu acho que sim. Não? Não teria. Não? Naturalmente não teria. Deu vontade e faz. É assim. Exatamente. Funciona. E a gente quer que ele faça lá no jornalzinho, a gente quer que faça naquele cantinho de areia. Isso. E você acha que, assim, essa brigar com o cachorro, impor isso, faça ali naquele local, você acha que vai funcionar? Não. Como que você faz isso? Eu gosto de brincar bastante com isso. Pensa da seguinte maneira, você chama um táxi agora, aqui, e fala pro taxista assim, eu não quero ir no Pilarzinho, eu não quero ir no Parque Shopping Barigui, eu não quero ir no Parque Barigui, ok, mas aonde você quer ir? Então a gente não se comunica entre os seres humanos dizendo o que a gente não quer. A gente simplesmente comunica dizendo aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer. Exatamente. Você acha que tem que ter essa comunicação entre o dono e o cachorro? Qual o local que você mais gosta? Bom, eu acho que você já sabe, porque é o local onde ele mais fica, né? Exatamente. Então o que acontece? E também a gente parte de um outro princípio errado, que é acreditar que os cachorros fazem em um determinado local por sentir o cheiro daquele local. Não é. E não é. E se o cachorro faz, por exemplo, xixi, cocô naquele local, deixou ali, você acha que ele vai voltar naquele mesmo local? Essa aqui são algumas questões. A primeira questão é que o cachorro não faz uma associação primária olfativa com aquele ambiente. Ele faz uma associação tátil. Então é justamente por isso que a gente vê muitos cachorros fazendo xixi no tapete da sala, no capacho da cozinha, no capacho que fica no banheiro, porque a associação ela é tátil. Então o que acontece? Quando ele dá aquela voltinha para identificar qual que é o local que ele precisa fazer, ele está verificando se aquele local é o que ele está mais acostumado a fazer. E por conta disso faz. Esse é um primeira questão que a gente tem que analisar. E a segunda questão que nós precisamos analisar é que o xixi e o cocô, no caso dos animais, eles também têm uma função comunicativa. Ah, é? Exatamente. Então, quando eles estão saindo para passear na rua, que eles fazem o conhecido como demarcação de território, que muita gente acredita que é porque fez xixi naquele local é porque quer que seja dele, e isso também é uma grande mentira. Na verdade, ele está depositando informações dele naquele
naquele ambiente. Entendi. Simplesmente isso. E coletando informações daquele ambiente, quando ele está olfatizando, para saber o que está se passando naquela região. Bom, a gente sabe que existe muitos mitos e verdades, né, sobre isso. Fale alguns deles, assim, que você acha que não se adequam. Então, essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, assim, tem que esfregar o focinho no xixi. Isso aí. E aí, é certo? Não, isso é muito... Não é pouco errado, é muito, muito errado. Isso é como totalmente... dar bronca no cachorro também, como esfregar o focinho tá errado, gente. Bronca também é uma coisa que deve ser excluída totalmente, porque é um erro grosseiro. Porque não é em função da bronca que o cachorro vai aprender aonde fazer. Entendi. Não é em razão da bronca. Mas muitas pessoas daí me falam, mas ele viu ali que eu chego, dou uma bronca e ele sabe que ele fez errado. Se ele continua fazendo errado... Se ele continua... tá agitado. Mas ele tá bagunceiro. Se ele tá fazendo errado, se ele está fazendo errado, é porque ele não entende o que é o certo. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem um princípio que a gente trabalha bastante, que são os reforços. O que significa um reforço? Reforço, ele só vai ser efetivamente percebido quando há uma repetição do comportamento. Então, se você vê um xixi sempre no lugar errado, significa que a repetição do comportamento, então significa que aquele comportamento está sendo reforçado. Então você vai lá dar uma bronca acreditando que você está castigando o animal, mas quando na verdade aquele comportamento já foi reforçado. E o que mostra isso é a repetição do comportamento. Simples assim. Bom, então, para quem quiser entender melhor, para um cara que entende tudo desse assunto, que sabe adestrar cães como ninguém, tem algum comandozinho que você consegue fazer aqui com o Messi? Eu acredito que sim, dá pra gente tentar fazer rapidinho? Vamos. Vem aqui, gordo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, gordinho. Venha. Hein? Gente, vem aqui. Amor. Vem atrás aqui, cara. Ui, foi do lado. Vem aqui. Vem atrás. Isso, senta aqui, gordo. Muito bom. Vamos tentar? Vamos ficar aqui quietinho? Hein? O que você sabe? Eu quero ver se você sabe dar a sapata aqui. Não, eu pedi a outra. Gostei, cara. Que e é legal tá fazendo essa recompensa com ele? Eu vejo que você dá sempre uma comidinha. Então, na verdade, assim, como ele é um ambiente aqui pra ele que ele não conhece, eu acho manter ele mais focado na comida, mas pra ele não começar a incomodar, ou querer fazer outra coisa, ou ficar curioso, ou sair do cenário. Por isso que eu recompensei ele bastante. Mas também não é um princípio essencial pro cachorro responder. O mais legal de tudo é quando você consegue utilizar um outro comportamento como recompensa de um comportamento que antecede. Como, por exemplo, aqui, ó. Quer ver, ó? Messi, vem atrás. Isso, senta. Então, o comportamento de sentar recompensou o comportamento dele vir atrás. Que legal. Muito Esse é um bacana. princípio dos treinos. Nossa, muito legal. Muito obrigada, Rafa, pela sua presença. Messi, nosso grande argentino, obrigada. Coisa boa, hein? Tem gente aqui babando no estúdio, babando no Messi. Bom, gente,